Nesse momento, a gente está gerenciando uma crise e com uma reputação horrível. Crise. Esse é um assunto que soa bem indigesto, mas não há nada que um bom café não ajude a resolver. Na bancada de hoje temos o historiador Júlio Pujol, coordenador da pós-graduação em Alta Política, o economista Mário de Lima, doutor em Economia, professor da pós-graduação em Alta Política e presidente do Corecon RS. Eu sou Andréia Sarmanho, jornalista e barista de mais essa rodada, embora a nossa convidada tenha um conhecimento muito maior que o meu sobre café. Laura Glier é jornalista, especialista em comunicação organizacional, mestre e doutora em comunicação. Assessora de comunicação há mais de 20 anos, ela manja tudo sobre gestão de crise. Também é professora da pós-graduação em Alta Política e também tem um projeto chamado Café Combustível, que no finalzinho do programa, antes do nosso café pingado, ela conta um pouquinho mais sobre o que é. No primeiro bloco, o café começa forte, porque o assunto é gestão de crise. Registrar que a professora Laura foi a nossa primeira mediadora do nosso primeiro café presencial lá na Cafeteria do Margues, há uns quase 3 anos atrás, né, Laura? É verdade. Eu tenho as fotos até hoje. Você fez o seu doutorado, né, estudando gestão de crise, gestão da imagem, mas eu imagino que nunca tenha pensado numa crise de tão largo alcance, né, digamos planetária, e de tão longo tempo. A minha pergunta é como você vê o gerenciamento por parte dos governos federal, principalmente, e estadual, né, que são os mais assim responsáveis por gerenciar a crise, embora o município também seja importante. Particularmente o presidente Bolsonaro tem investido em potencializar a crise para também gerar uma certa polarização política com a crise, né? E o nosso governador, Eduardo Leite, como você vê que ele está se saindo no gerenciamento da crise? Realmente é uma crise que a gente nunca viu, Júlio. Nós temos aí sucessivas crises acontecendo juntas, né? Simultâneas, podemos dizer assim. Nós temos uma crise planetária que se soma a uma crise política que já vinha no nosso país acontecendo, mas que se agrava, né, por conta de toda essa situação. É muito complexo a gente analisar gerenciamento de crise, porque no caso do âmbito federal e estadual, que é muito diferente de uma empresa, onde eu posso ter um plano de contingência, onde o meu quadro é menor de interferência, porque eu normalmente, quando tenho um plano de contingência, eu vou atingir os stakeholders, eu vou procurar atender os stakeholders, né? E no caso do país e do Estado, né, é muito complexo isso, porque eu tenho muitos interesses que estão ali colocados, né? A população, em primeiro lugar, né? O cidadão, mas também os profissionais da saúde, os empresários. Nós temos como grande dificuldade hoje compatibilizar esses interesses. Se fala muito em empatia, né? O momento de gestão de crise é um momento de olhar para esses diferentes interesses de forma empática, de forma respeitosa, porque nós temos aí profissionais que estão sobrecarregados no limite da sua capacidade nas instituições, mas temos também o interesse dos empresários, né, que é justo, porque afinal eles geram empregos, eles geram renda, né? O profissional autônomo, a grande dificuldade, e eu até gostaria de dizer que eu acho que o governador, na medida do possível, com alguns erros de timing, eu acho que se eu posso avaliar do ponto de vista de gestão de crise, não é tanto a forma como algumas coisas estão sendo feitas, mas o timing, né? Eu acho que o momento de agir, em alguns momentos o governador poderia ter agido antes, mas ele tem conseguido, na medida do possível, fazer esse gerenciamento. Ele foi bastante criticado por conta de trazer, né, pacientes de fora, mas talvez quando ele tivesse que ter colocado uma mão mais firme ali nesse gerenciamento, ele não fez, né? E aí a gente teve todo o preço que nós estamos pagando agora, que também é responsabilidade da população,
Eduardo Leite, ele tem tido sempre um respeito com os entes científicos, né, com os diretores de hospitais, com a sua secretária ali muito ativa, né? Acho que nesse sentido há muitos acertos. No governo federal, eu já não posso dizer isso. Nós, infelizmente, não estamos vendo uma gestão da crise. Parece que, em alguns momentos, o que nós estamos vendo, inclusive, é uma tentativa de fazer, talvez, um desvio de outras pautas, né? Chamar a atenção da opinião pública de uma forma equivocada. Esse negacionismo, né, esse olhar que despreza a ciência, despreza a vacina, que nós poderíamos estar na frente desse processo, como muitos países estão. O Brasil tem um sistema de saúde que tem problemas de financiamento, mas que é, na sua estrutura, muito bom e sempre foi líder em campanhas de vacinação. E, infelizmente, nós estamos aí lá na rebarba, né, quando poderíamos estar na dianteira. Assumimos agora, passamos os Estados Unidos em número de casos. E eu diria assim que o que mais também nós temos de lamentável nesse cenário é uma politização, né, da pandemia. Além de não se ter o cuidado que deveria se ter, o respeito à ciência, né, a orientação correta da população, a gente tem uma politização. A vacina é do Dória, a vacina é do Bolsonaro, a vacina é do Pazuello. Não, gente, por favor. Cada vez mais a gente vê a figura do presidente, que é um porta-voz, que deveria estar falando para toda a nação e que deveria unificar, neste momento, a nação e não fomentar a discórdia, fomentar a divisão, né? Nós vemos justamente uma fala para a franja que o elegeu, né? Para reforçar um eleitorado que foi muito importante, que provavelmente vai continuar sendo no 2022. Então, o momento seria, diante da gravidade, de fazer como outros países estão fazendo, que a oposição e a situação estão se unindo, governadores, prefeitos e o Ministério da Saúde e a Presidência da República. Infelizmente, é essa confusão nas instâncias que está levando os governadores e prefeitos a fazerem movimentos paralelos, porque não tem uma unidade, não tem um plano de contingência, Ju. Ainda dá para reverter, talvez tu vá perguntar isso, não sei, né? Acho que a gente perdeu muito tempo em relação a outros países, né? Bom, professora, primeiro é uma satisfação conseguir conversar com uma pessoa que entende não só de fake news, mas principalmente de crises. E as crises, elas não passam somente por questões relacionadas à imagem ou determinados comportamentos, mas hoje nós vivemos uma crise que eu, pessoalmente, acreditaria nunca passar, né, que é uma crise sanitária. Achava isso tão medieval, tão antigo, né, mas, na verdade, isso demonstra que nós estamos cada vez mais suscetíveis, devido ao nosso modo de vida, devido ao nosso modo de produção econômica, estamos cada vez mais suscetíveis a crises dessa natureza. Pelo menos é o que os cientistas apontam, e eu, como uma pessoa que acredita na ciência, acredita em dados e evidências, prefere, então, se posicionar mais nesse sentido. Nós estamos vendo a todo momento os nossos governantes falando das dificuldades, né, se comunicando com a população, com o mundo empresarial, com os trabalhadores, com cientistas e com a população em geral, explicando as dificuldades e as limitações que os governos estão tendo para financiar não só as políticas públicas para o enfrentamento da crise proveniente do coronavírus, mas também por dificuldades muito grandes para poder financiar crédito, microcrédito para trabalhadores informais, ou para pequenas empresas, ou para grandes empresas. Existe essa limitação. E muitas pessoas, justamente, elas não acreditam mais no governo, não acreditam que o governo não tem dinheiro, que é tudo jogada política e tal. Será que os governos estão conseguindo passar uma mensagem das dificuldades das políticas, da situação fiscal dos municípios, dos estados e do governo federal nesse momento? Será que a população consegue absorver e enxergar alguma lógica, alguma verdade nessa crise financeira que já vinha pelo menos desde 2014 e que se acentua agora com a pandemia? Os governos, como eles vêm se posicionando e se comunicando, eles estão enfrentando, via de regra, com as suas exceções,
crises enormes de credibilidade. Isso não é de agora, né? Nós temos aí, muito antes da pandemia, o governo federal, independente do partido que está no poder, muitos municípios, muitos estados com uma crise de credibilidade, por atraso de salários, por políticas públicas que são questionáveis, por desvio de verbas, enfim, N situações, corrupção, tudo que a gente sabe. E aí chega uma situação como essa, e ainda a gente ouve falar em corrupção, com o dinheiro que deveria ser para comprar respirador, né? Isso fica comprovado. É muito difícil de convencer a população, é muito difícil, porque há sucessivas crises, é o que a gente sempre fala em aula, reputação. Se você tem uma boa reputação, você enfrenta uma crise de imagem e supera aquela crise de imagem, porque crise de imagem todos nós podemos ter, eu, André, eu, Júlio, você, mas crise de reputação é uma crise muito mais profunda e muito mais difícil de nós recuperarmos. Então, a gente começa a olhar para a história recente da história brasileira, né, da história brasileira, e começa a ver quantas crises foram se somando e foram gerando esse problema de reputação, essa falta de confiança, essa sensação de exaustão, que é o que a gente vê nas ruas. Porque, e aí isso está se extrapolando, né, se exacerbando nas redes sociais, basta ver os comentários que surgem, né, nas notícias. É postada uma notícia sobre um dado estatístico e os comentários, né, são horrorosos, para a gente dizer uma palavra mais branda, né? Então, o que o governo deveria se preocupar, sim, os governos, né, os nossos homens públicos, e talvez a gente esteja, né, Júlio, contribuindo para formar uma geração de novas mentalidades e de novas posturas, mas isso não vai ser de um dia para o outro, né? Isso demora muito tempo, ainda mais, talvez mais uma ou duas gerações, para a gente conseguir reconstituir uma credibilidade na política brasileira. Nesse momento, a gente está gerenciando uma crise e com uma reputação horrível. Se a gente pudesse, se eu estivesse numa empresa, eu diria assim, olha, teu trabalho vai ser muito difícil, a tua gestão de crise vai ser muito complexa, porque a tua reputação é horrível. Quando a gente tem uma boa reputação, a gente tem salvaguarda, a gente tem o benefício da dúvida, a gente tem o que se chama, nos estudos de crise, goodwill, né? A boa vontade. Não se tem hoje a boa vontade, né? Então, se tem que gerenciar no meio desse turbilhão de coisas, né? Uma população, pelo menos uma parcela da população está cética, está resistente, né? E aí eu sempre defendo muito, professor, a questão da educação para a mídia também, uma leitura crítica da mídia. Isso também vai levar gerações para a gente construir, né? Que as pessoas aprendam a separar o joio do trigo. Um bom governante deveria investir nisso também, campanhas educativas. Esses dias nós comentávamos uma campanha do governo de São Paulo que, no meu ponto de vista, era chocante, mas muito educativa, porque mostrava uma menina indo para uma balada, tomando uma bebida, dividindo um copo com outra menina. Daqui a pouco ela ia para dentro do carro do pai que estava buscando ela na festa, dava um beijo no pai, contaminava e o pai era entubado. Né? Então, assim, é uma campanha chocante, mas é uma linha de comunicação que, no meu ponto de vista, neste momento é necessária. Surgiu agora entre os profissionais da saúde o movimento Unidos contra o Colapso, que traz algumas imagens muito fortes. Né? Esses dias tinha uma peça que dizia assim, a diferença de usar máscara e usar um tubo. Tem que mostrar para as pessoas as consequências do que uma falta de prevenção faz, né? Muito bom, muito obrigado. E qual conselho, assim, tu darias diretamente para qualquer governante, seja o presidente da República, o governador, algum prefeito do Rio Grande do Sul, qual seria uma única e direta orientação em relação à recuperação ou manutenção da reputação desse gestor diante de todo esse problema de credibilidade que as instituições e os políticos estão enfrentando diante, não só do problema da pandemia, mas diante da natureza da sociedade brasileira e da conjuntura atual? Eu diria que a palavra mágica é empatia e respeito, as palavras mágicas, né? É muito importante que qualquer comunicação para a população se leve em consideração o cenário,
o contexto, as pessoas que serão atingidas por aquela mensagem, seja um card nas redes sociais, seja uma fala do prefeito numa live, tudo isso tem que ser considerado, qual é o contexto que nós estamos vivendo, quem vai ouvir aquilo, quem vai assistir aquilo, como poderá interpretar, recua, pensa, mostra isso num comitê de crise, tenha mais olhares, né? Não deixa só na cabeça do prefeito e de alguém que está lá fazendo o social media. Olha com atenção, porque neste momento qualquer passo em falso pode ser prejudicial. E principalmente transparência também, né, prof? Eu acho que é muito importante deixar muito claro onde está sendo investido o dinheiro e a preocupação, sempre buscando esse equilíbrio, que eu entendo a dificuldade, eu fico pensando o prefeito lá que conhece os empresários, né, joga futebol às vezes com o empresário, por isso que até para alguns ficou mais confortável quando o governador veio com essa determinação. E nós temos que nos preparar, porque é muito provável que mesmo sendo uma atitude extremamente antipática, nós não tenhamos outro recurso que não o lockdown, né? No segundo bloco, eu quero saber se frappuccino é café ou fake news, porque esse é o assunto a partir de agora. Bom, para começar, essa crise de legitimidade que a gente vê se abatendo sobre as instituições passa muito também por uma deslegitimação dos veículos de comunicação. A gente vê jornais e emissoras de TV muitas vezes sendo descredibilizados e acusados de propagadores de fake news por pessoas que pensam diferente, né? Que geralmente têm uma visão mais polar das coisas, especialmente no aspecto político. A gente sabe que os veículos expressam uma determinada posição e isso também envolve uma posição política muitas vezes. Mas até que ponto propagar um determinado assunto por um ângulo e não por outro pode ser considerado fake news? E o que seria o conceito real de fake news? A notícia que é considerada fake, só respondendo, frappuccino não é bem café, hein? Frappuccino é um café já meio frappé, né? Café é café mesmo. Tanto que na Itália, que é o berço do café, né? O pessoal só toma café com leite de manhã. Depois do almoço é só café puro mesmo, né? Sem leite. Mas voltando a essa questão das fake news, né? Tudo que é considerado inverdade, e aí não precisa ser totalmente inverdade, a notícia não precisa estar totalmente invalidada, mas ela está fora do contexto, ela é de uma outra época, porque às vezes acontece, eu compartilho uma notícia que é de um ano atrás, a ciência já avançou, já se mudou alguma posição em relação àquele tema, então às vezes é a data que está equivocada, às vezes é uma imagem que é usada de uma forma sensacionalista, né, um título sensacionalista. Por que isso tende a não acontecer tanto nos veículos de comunicação mais tradicionais, né, nesses que muitas vezes são criticados? Porque são veículos que trabalham com profissionais de imprensa, com todas as críticas que se possa fazer aos meus colegas, mas eles têm critérios para fazer esse trabalho, critérios que a gente chama na faculdade de jornalismo de noticiabilidade, valores notícia. Mas então é importante a gente perceber, e mais uma vez entra a educação crítica para a mídia, que se a população sabe distinguir o que é opinião e o que é informação, ela vai tomar o seu juízo, ela vai enfim, tomar a sua decisão, né? E o problema é que hoje se misturou tudo. Então, muitas vezes nem é fake news, às vezes é uma mistura louca do que é informação e do que é opinião. As pessoas não checam. Esse é um outro vírus que a nossa sociedade está tendo que conviver com ele neste momento. E é um vírus, eu vou dizer para vocês, muito cansativo, porque quando a gente tenta explicar, parece que as pessoas, e o próprio Facebook, que as redes sociais, hoje elas têm essa questão dos algoritmos, né, que acabam fazendo que a gente fique nas bolhas, né? Então, quem está compartilhando fake news, em geral, está na sua bolha e todos comungam da mesma opinião. Se as fake news proliferam é porque, de certa forma, as pessoas querem notícias falsas.
Lá no livro A República, do Platão, é perguntado para ele, para Sócrates, mas quem é o verdadeiro filósofo? E ele responde, é aquele que ama o espetáculo da verdade. Ou seja, o Platão trabalhava muito isso, que o ser humano era capaz de acessar a verdade. Verdade sobre si mesmo, verdade sobre a vida. Então, a minha pergunta é, nós estamos, enquanto ser humano, querendo a verdade ou querendo o fake? Pergunta dificílima, Júlio. E eu vejo, assim, que pelos textos que eu tenho lido, né, e psicanalíticos também, a tendência do ser humano de querer a confirmação da sua tese. Então, se eu e tu pensamos de determinada maneira e nós fazemos parte da mesma bolha, nós vamos encontrar, e vai aparecer muito, e os algoritmos são muito inteligentes nesse sentido, né, que são máquinas que processam isso, e nós vamos ficar reforçando aqueles pensamentos que nós acreditamos, né, nós vamos ficar compartilhando aquilo que a gente acredita, e nós vamos excluir tudo aquilo que nós não acreditamos. É quase que uma volta ao mito da caverna, a gente vai se fechar na nossa caverna. Mas sair da caverna é o que seria libertador para nós, enquanto seres humanos, né? Eu costumo fazer leituras de muitos livros religiosos. Já li bastante a Bíblia, já li o Alcorão. Agora estou começando não, faz alguns anos que eu leio a Torá. A idolatria, que é a concepção de uma ideia, que é a concepção de uma ilusão, né? A idolatria, muitas vezes, a gente acha, de formação cristã, acreditamos que a idolatria é adorar uma imagem. A idolatria é tu construir uma ideia falsa daquilo que é real. Nós somos impulsionados a acreditar nas nossas próprias ilusões. E isso, pelo menos na Torá, fica identificado que a ilusão individual impacta diretamente no desenvolvimento social. Então, nesse momento que estamos vivendo agora, que é um momento, para mim, balizador do que nós podemos nos tornar, do que a sociedade pode se tornar, né? A gente só vai conseguir sair dessa situação através da ciência. Então, a minha pergunta é justamente essa. Será que, diante desse advento que será a ciência, nós teremos ainda a fake news com força? Ela sempre vai existir, mas será que ela vai ter uma força tão grande como ela tem hoje? Muitas pessoas falaram isso, né, professor Benito, ao longo de 2020, que a ciência sairia fortalecida, né, a ciência que tantas vezes foi criticada, tanto perdeu verbas, que ela demonstraria. Mas pegando, eu achei muito interessante a sua fala na questão da religião, porque a religião passa por uma situação muito parecida com a política, né? Se nós olharmos a política na essência, ela não é os partidos políticos, ela está acima disso. A religião não é as religiões, né? Não é uma igreja ou a outra, né? Ou uma seita ou a outra. Não, a religião é muito mais do que isso. A religião vem do religar, né? E eu já li bastante de Edgar Morin, né? Já li alguma coisa, bastante não digo, mas alguma coisa de Edgar Morin. E ele fala muito na sua obra, que é uma obra que trabalha a questão da complexidade, e para ele complexo é o que se tece junto, nessa questão da religação, né? E no futuro, num caminho que vai nos levar a religar ciência e o próprio sentido da vida, né? As descobertas que a gente vai chegar lá, talvez, em alguma coisa espiritual maior, mas até a gente chegar nesse estágio vai demorar, e talvez, isso também o Edgar Morin fala, né? Que é do caos que nasce a ordem, da desordem que nasce a ordem. Muitas pessoas esotéricas estão falando que esse é o momento de ápice de uma gravidade social mundial, não só no Brasil, que está nos empurrando, né? O que adianta ter dinheiro agora? Mesmo quem tem dinheiro não pode viajar, né? Talvez a gente vai chegar numa agudização tão grande em que não vai sobrar outro caminho, senão a gente olhar para o ser humano, olhar para a pessoa que está do nosso lado, para quem está na rua ali, né? E ter um olhar mais solidário e mais empático. O terceiro bloco pede um cappuccino bem cremoso, igual aquele da Ieda no último programa, porque o assunto é mais gostoso do que fake news. Participação da mulher na política. E a nossa sociedade é uma sociedade machista, e o uso da fake news sempre serviu para alguns homens como um instrumento de fortalecimento da sua
masculinidade e, ao mesmo tempo, também serviu para acabar machucando, né, a integridade ou a imagem de meninas e de mulheres desde a adolescência. Então, a minha pergunta, basicamente, é quando a mulher está na política, como ela pode combater essas fake news sobre a sua pessoa, sobre sua vida, sobre os seus relacionamentos, diante de um ambiente tão machista que é um ambiente político. Infelizmente, ainda é um ambiente bastante machista. Para a mulher é sempre muito mais difícil alcançar postos de trabalho executivos, né? E a liderança, nós tivemos uma mulher presidenta, não vou entrar aqui em juízo de valor, se ela errou, se ela acertou, mas, enfim, nós temos muito a conquistar ainda, né? A mulher muitas vezes tendo sido usada como laranja na política, né? Então, acho que tem que ir lá e denunciar mesmo isso. A mulher tem que mostrar que a candidatura dela é uma candidatura séria, que ela tem propostas, né? E principalmente parar de falar também, acho que só para as mulheres, acho que tem que falar para a sociedade. Enfim, eu acho que a gente tem N exemplos no país e no mundo, né? Agora, na pandemia, as melhores gestoras, a mulher lá da Austrália, né? Austrália não, Nova Zelândia, né? Grande parte das médicas, enfermeiras, né? As mulheres técnicas de enfermagem, mulheres na linha de frente dessa guerra que a gente está enfrentando. Então, nós temos que mostrar isso, né? Sair das rosas e dos bombons, né? E vamos mostrar que a mulher está aí para lutar junto, né? O nosso projeto Alta Política, ele tem tentado se caracterizar pelos 50-50. Muitas professoras mulheres, alunas mulheres, entrevistadas mulheres, palestrantes mulheres, e não é nenhum favor, enfim, é uma constatação, né, do nosso tempo. Mas eu queria perguntar também, bem objetivamente, para mais mulheres na política, em postos de comando, né, em postos de gestão, cargos eletivos, o que é necessário para as mulheres? Mais vontade, querer o poder, né, vocação ou formação técnica? Eu acho que o mix dessas três coisas, Júlio. Vocação, né, que é estimulada também, né, que nem muitas vezes se pensa assim, a pessoa pode desenvolver determinadas competências, se fala muito isso hoje na área de RH, de gestão de pessoas, né? Então, se a mulher desde jovem, desde criança, for estimulada no colégio, né, a também ter uma postura mais de liderança, naturalmente, isso já vem acontecendo na educação hoje, em muitas escolas, naturalmente essa menina, essa jovem, vai acabar se envolvendo e se tornando uma liderança no futuro na área que ela resolver atuar. E tudo é exemplo, né? Um governo federal que tivesse ministras, nós temos ministérios homens, né? Nós temos um governo extremamente machista, né? Já que a primeira pergunta foi sobre gestão de crise, vamos olhar, o governo federal não tem mulher nas lideranças, tem a Damares, né? Nós temos ali a da agricultura, então isso também é importante, que a mulher se veja, né? Que a gente consiga estar como síndica de um condomínio, como liderança numa escola, como liderança num partido político, num cargo executivo. Quanto mais as meninas e crianças olharem, né, e poderem ter isso como um espelho, melhor vai ser no futuro para a sociedade. Que bom que a gente está conseguindo ter bastante aluna, né, aluna e professora, né, sinal de que a gente está conseguindo vencer esse bloqueio, né. Antes de partir para o final, para o nosso café pingado, Laura, conta pra gente um pouquinho sobre o que é o café combustível. Sim, eu sempre gostei muito de café, né? Gostava de fotografar cafeterias, enfim, e há uns 3 anos, já está fazendo mais, agora vai para 4 anos, né? Eu tive o desafio de uma amiga minha, publicitária, que me disse, Laura, tu gosta tanto de escrever sobre café e postar sobre café, na época não tinha tão forte o Instagram, né? Pelo menos eu não usava tanto. E por que tu não te torna uma coffee influencer, né? A mulher do Amir Klink tinha um perfil chamado Café e a Conta, era uma das poucas no Brasil que escrevia sobre café naquela época.
Descobri a Paula Varejão, que tem um programa no GNT. Descobri que no Brasil tinha, assim, uma meia dúzia de mulheres que falavam sobre café. Hoje tem um monte, né? Hoje tem várias. Mas naquela época era uma meia dúzia. Eu disse, quer saber, eu gostei da brincadeira. E aí criei o Café Combustível, esse nome surgiu, assim, briefing, né? E hoje eu tenho um site, né? Hoje eu sou colunista no Correio do Povo, a cada 15 dias, no Bela Mais, que é um caderno feminino, sobre cafés, e eu tenho as redes sociais e eu faço eventos. E no ano passado eu fiz muitos eventos online, assim como o café, né, de vocês. Eu tive que também transformar a confraria do Café Combustível, como a gente chama, numa confraria online. E o projeto é isso, eu registrei a marca, hoje eu sou dona da marca Café Combustível, né, então esse é um projeto paralelo na minha vida, com a docência, com a atividade de assessora de comunicação, e vamos ver aonde ele me leva, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. Muito legal, Laura. Bom, a gente vai então para o nosso finalzinho aqui do nosso Café com Alta Política, que é o Café Pingado. Ele é um bate-volta, um pouco mais pessoal, onde a gente diz uma frase e a nossa convidada responde com outra. Ai, deixa eu tomar uma água até agora. Tomei o café, vou tomar uma água. Em casa, quando termina o Wi-Fi, quando o Wi-Fi cai. Ai, de que vacina é perigoso? Toda vacina tem contraindicação, mas a vacina é o que tem salvado muitas vidas, a exemplo da poliomielite, né? Ai, uma mulher na política, eu gosto, apesar de muita gente vai achar estranho, eu gosto da Angela Merkel. Eu gosto muito dos livros de gestão de crise, né? Mas eu indico para vocês um livro que eu participei, uma coletânea chamada Quarentena, que é da Chiado Editores. São histórias de pessoas do Brasil inteiro falando sobre suas experiências de quarentena. Esse livro está à venda na Chiado Editores. Tem um capítulo meu lá, tem um pouco do meu relato. Um que eu assisti recentemente, que me mexeu muito, foi Vanilla Sky. Para tudo na vida, café, combustível para trabalhar, para encontrar amigos, para oxigenar as ideias, para aquele momento de pausa. Tem gente que relaxa com chá, com chimarrão. Eu relaxo, para mim, com um cafezinho. Tá, eu gosto do café passado, né, do método bem tradicional, o café filtrado, passado, né? Existem outros bons métodos, mas esse é um método que exala aquele cheirinho, né, do café passando, eu acho que é o melhor. Gostaram dessa conversa com a Laura Glier? Deixa aqui nos comentários as sugestões de quem tu quer ver no próximo café e que assuntos gostariam que a gente abordasse por aqui. Até a próxima segunda!